Olá, pessoal! Estamos aqui hoje para aprendermos a separar as misturas, né? Então, nós estudamos na semana passada sobre substância, do que é feito uma mistura, o que é um átomo, né? Então, agora vamos aprender a separar essas misturas. Então, na natureza, as substâncias, elas são encontradas misturadas umas das outras. Então, para que eu tenha uma substância pura, eu tenho que separar. Lembra a diferença? Substância pura é aquela que eu tinha, por exemplo, apenas um tipo de átomo, né? H2, substância pura. Substância composta, H2O. Então, substância pura simples, substância pura composta aqui na direita. Então, para eu poder ter apenas aquela substância com aquele tipo de átomo e tudo mais, eu vou fazer uma separação delas. Então, para separar, eu vou ter os processos, né, específicos para cada caso e tipo de mistura que a gente vai ver agora. O primeiro jeito de fazer a separação de mistura é chamada de levigação. Ela vai ser usada com componentes de mistura heterogêneas de sólidos. Então, aqui eu tenho dois ou mais componentes que são sólidos, e quando um deles é facilmente arrastado pelo líquido. Vamos supor, quando vai separar o ouro das areias auríferas, né? Eles vão estar misturado o ouro com a areia. Então, a areia, ela é menos densa em relação ao ouro, então ela consegue ser arrastada mais facilmente pela água, né? Então, às vezes eles colocam em rampas, aí vai, tipo, fazendo umas lavagens, a areia vai saindo, o ouro que é mais pesado vai ficando. Então, a levigação consiste nisso, né? Por exemplo, é uma mistura com areia e folha. Se você jogar, né, essa mistura e fazer o arrasto, né, com o líquido da água, as folhas serão levadas e a terra, né, a pedra, a areia, ela vai ficar porque ela acaba sendo mais densa do que a folha. Então, esse é o método chamado levigação. Detalhe: entre misturas heterogêneas de sólidos, certo? Ventilação. Aqui vou separar também os componentes da mistura, né, por uma corrente de ar. Ela vai arrastar o componente mais leve. Por exemplo, o café, você tem um grão e tem a sua casquinha. Então, igual essa senhora está fazendo, ela vai jogar a peneira para cima. Quando os grãos estiverem caindo, ou ela fica perto de uma corrente de ar, um lugar que tem uma corrente de ar, a casca, por ser mais leve, vai ser, né, pelo processo de ventilação, retirada, né, daí desse meio. Ou então ela pode assoprar, jogou a peneira para cima. Na hora que tá esses grãos e a casca descendo, ela dá um leve assopro, o que é mais leve vai sair e o grão ele cai. E assim eu consigo fazer a separação também, né, no caso de dois componentes sólidos. Esse daqui é bem fácil, se chama catação. Quem aí, a mãe, um dia não mandou, o menino vai catar o feijão, né? Então, um método bem rudimentar. Eu vou o quê? Catar baseado na diferença de tamanho, no aspecto da partícula, né? Também mistura sólidas, né? Granuladas. A gente pode utilizar a mão ou pode utilizar a pinça, né? Então, a gente pode separar, dependendo aqui desse primeiro exemplo aqui, separar as bolinhas por cores. Ou, quando eu vou catar o feijão, né? Eu tiro aqueles que são os grãozinhos feios, enrugados, ou as pedras, né? Para não quebrar os dentes. Então, esse é um método bem simples de compreender, que é a catação. Vou catar, né, baseado no critério que eu utilizar para poder fazer a catação. Eu quero as bolinhas laranjas, ou quero os feijões ruins para jogar fora e assim por diante. Peneiração ou tamização. É usada para separar componentes de misturas sólidas também, tá? Misturas sólidas. Aqui os tamanhos são diferentes. Então, vai passar a mistura por uma peneira. Todo mundo aqui já viu lá os pedreiros peneirando, né? A areia que chega para poder separar a areia dos pedregulhos que vem, né? Na hora que você vai montar o cimento, ficar apenas a parte da areia, não ficarem as pedras. Então, processo simples de peneiração ou chamado de tamização. Flotação consiste em colocar a mistura também de dois sólidos. Então, quando vocês forem fazer atividade, destaca: são dois sólidos, é um sólido e um líquido, ou são dois líquidos.
E assim vai, porque você já vai selecionando, né, o tipo de técnica utilizada para separar baseado no tipo de mistura. Então, aqui também são dois sólidos. São dois sólidos na qual a densidade, eu vou usar do líquido, ela ser intermediária entre eles. Vamos supor, eu tenho misturado isopor e areia. Isopor e areia está misturado. Como é que eu faço para separar o isopor da areia? Eu vou colocar água no meu recipiente. O que acontece? A areia, por ser mais pesada, vai ficar no fundo. O isopor, por ser mais leve, vai ficar em cima. Ou seja, a água aqui, ela tem uma densidade intermediária. Então, eu vou usar um líquido de densidade intermediária para separar os dois sólidos. Então, separei, aqui está o isopor e aqui está a minha areia separadinha. Flotação, o nome dessa técnica. A próxima técnica é a dissolução fracionada. Consiste em colocar a mistura, ou seja, aqui também são dois sólidos, tá? Em um líquido que dissolva apenas um dos componentes. Vamos supor aqui, eu tenho um copo que tem areia mais sal. Você vai catar. Como é que você vai conseguir fazer catação aqui? Areia mais sal, né? Não tem como. Se você for catar, às vezes você vai confundir areia com sal, vai confundir o sal com areia e não vai dar certo. O que é essa dissolução fracionada? Eu vou colocar o líquido que vai diluir apenas um. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a água, jogar aqui no copinho, vou agitar, vou misturar. O sal, ele vai ser dissolvido pela água, ele vai se misturar com a água. E a areia vai ficar aqui, ó, separada, ela não se mistura com a água. Então, isso eu fiz o quê? Uma dissolução fracionada. Eu separei a areia do sal, fazendo o quê? Diluindo o sal na água. A areia não dilui na água, fica lá separado. Depois posso passar pelo processo de filtração, né? E aí vai ficar só areia retida no coador, o que for utilizado para filtrar. Separação magnética. Consiste em passar a mistura pela ação de um ímã. Nesse caso, são duas substâncias sólidas misturadas, mas uma ela tem que ser atraída pelo ímã. Não adianta, areia e sal, vou passar, o ímã vai pegar quem? Ninguém, né? Porque não tem atração magnética. Então, eu tenho ali malha de ferro misturada aqui com areia. Tá misturado, vou catar, como é que eu vou catar aqui, ó? Limalha aqui, areia, então assim, não tem como. Então, qual é a técnica mais fácil? Separação magnética. Vou pegar o ímã, vou passar por esse sistema aqui, ele vai atrair apenas o que for limalha de ferro e a areia vai ficar depositada aqui, né? Não vai ser atraída pelo ímã. Então, essa técnica é chamada de separação magnética. Filtração. Todo mundo faz café, né? Vai filtrar o café, vai filtrar a água, vai filtrar isso e aquilo, né? Então, consiste em passar a mistura por uma superfície porosa. Seja um filtro, aqui no caso é um coador, que vai deixar passar o componente líquido e vai segurar a parte sólida. Então, aqui é uma mistura entre líquido e sólido. E eu vou separar. A parte líquida passa, a parte sólida vai ficar aqui em cima. A parte líquida passa, igual vocês estão vendo aí no GIF que eu coloquei para vocês, e a parte sólida vai ficar aqui em cima, tá? Essa técnica se chama. O filtro da casa, ela vai reter as partículas sólidas, né? Que às vezes estejam na água, às vezes você nem percebe, mas com o tempo vai sendo acumulado naquele lodinho, tal, da água. Quem tem filtro de barro em casa, que tem aquela vela, né? Você, de tempos em tempos, tem que lavar, porque ele vai retendo essas partículas que às vezes você até não enxerga. Evaporação. Consiste em deixar a mistura em repouso sobre a ação do sol e também do vento, até que o componente líquido passe para o estado de vapor, deixando apenas o componente sólido. Pessoal, quando tem evaporação, só evapora o líquido. No caso aqui, a gente está obtendo o sal a partir da água do mar. Então, ele vai deixar o sal aqui acumulado, né? O vento e o sol, ele vai fazer o que aqui? Ele vai evaporar a água que está aqui e vai sobrar apenas o sal.
tá? Então, aqui no caso, a mistura entre líquido e sólido. Água e sal. Eu faço o quê? Evaporação. A água sobe, evapora e o sal vai ficar... Por exemplo, eu quero separar água e sal em casa. Ferva a água vai evaporar e o sal vai ficar. Congele a água vai congelar e o sal vai ficar separadinho, porque não tem como congelar a misturinha assim de água com sal, tá? Decantação. Consiste em deixar a mistura em repouso até que o componente mais denso se deposite no fundo do recipiente. Quando os componentes da mistura heterogênea são líquidos immiscíveis, significa que não se misturam, tá? Usamos o funil de decantação ou funil de bromo para separá-los. Então, vamos supor, água e óleo. Eu misturei, mexi, então, não sei o quê. Vou deixar em descanso, a água vai ficar lá embaixo, o óleo vai ficar lá em cima. Quando, no caso, a mistura nesse caso, a heterogênea immiscível, de líquidos immiscíveis que não se misturam, eu coloco nesse funil, porque vai decantar, o mais pesado vai ficar embaixo e o mais leve vai ficar em cima. O que eu faço aqui? Aqui tem uma torneirinha. Eu abro essa torneirinha bem devagarzinho, o componente que eu quero separar, por exemplo, a água, desce até chegar nesse nível aqui, eu fecho a torneirinha, separei essas misturas de líquidos heterogêneos immiscíveis, que não se misturam. Centrifugação é tipo a centrífuga que tem aí na sua casa para secar a roupa, né? Tirar aquele excesso de água na sua roupa. O que consiste esse tipo de essa técnica para separação? Eu vou colocar a mistura em um aparelho que se chama centrífugo, que no caso é esse aqui, à esquerda. Ele acelera a decantação. Eu poderia deixar assim descansando, o material ia separar? Sim. Só que ou leva muito tempo, né? Ou você utiliza a centrifugação para ficar mais visível a separação dessa mistura. Por exemplo, o sangue. Você tem plasma, você tem glóbulos vermelhos e você tem glóbulos brancos. Então, o que acontece? Você, quando vai fazer o exame de sangue lá, eles colocam geralmente, podem colocar, né? Quando eu fiz o curso lá de análises clínicas, a gente colocava numa centrífuga assim, igual esse da esquerda. Aí você coloca vários, sempre tem que colocar um com o oposto do outro, porque ele tem que estar com o peso equilibrado, né? Se eu coloco uma aqui, eu tenho que colocar um líquido, mesmo que eu não tenha mais material para fazer, eu tenho que fazer um líquido com a mesma densidade para colocar no lado oposto para ele não estragar, tá? Então, sempre tem que ser colocado em par, mesma quantidade, mesma densidade, mesmo volume, para ficar aqui, né, no lado oposto. Tenho 3, eu tenho que fazer um quarto para colocar aqui e equilibrar o peso da centrífuga. Então, vai girar bem rapidinho, como se fosse a centrífuga da máquina, e o mais pesado, ele tende a descer, e o mais leve vai ficar no alto, né? Então, ele vai ter essa separação, que seria feito também pela decantação, só que de uma forma acelerada, uma coisa que você deveria esperar horas, em questão de minutos, você já tem essa separação bem feitinha aí, utilizando a centrífuga. Destilação simples. Consiste em aquecer uma mistura homogênea de um líquido com um sólido, vamos supor, água e sal. Água e sal é uma mistura homogênea, porque, claro, eu só joguei o sal na água. Aparentemente é heterogênea porque eu estou vendo duas fases, água e sal. Mexi o sal, sumiu o sal, virou uma mistura homogênea, porque eu não consigo ver quem é água, quem é sal. Então, aqui eu tenho um líquido e um sólido. Até que o componente líquido vai sofrer totalmente a vaporização, seguida da condensação, e vai ficar aqui no balão de destilação ou no Erlenmeyer, depende do... No balão de destilação vai ficar o componente sólido e no Erlenmeyer vai estar o componente líquido. Por exemplo, para pegar a água pura do mar, vou aquecer a água, lá para os 100 graus Celsius a água vai evaporar, lembrando que só evapora a água, o sal, os outros minerais ficam aqui nesse balão de destilação. A água evapora, vai bater aqui nesse recipiente que é mais frio, né? Porque tá mais frio do que essa parte aqui. E a água vai ser condensada aqui, se transformando em... condensação é do gasoso para o líquido. Então, vai se condensar, voltar para o estado líquido, né? E vai cair aqui. Aqui, pessoal, eu tenho apenas H2O.
aqui eu tenho água do mar, água, sais minerais, outras coisas, um monte de coisa, né? E aí, para poder fazer a separação da água pura, né? Pegar água pura da água do mar, eu faço uma destilação simples, tá? Presta atenção que aqui eu coloco apenas uma chama, suficiente para ferver a água. E ela vai evaporar a água, os componentes sólidos, né, que foram diluídos, que estavam diluídos na água, vão ficar aqui. E a água vai evaporar, vai condensar aqui e vai cair aqui no estado líquido. Olha a diferença para a destilação fracionada. Destilação simples, um líquido com um sólido que está misturado homogeneamente. Aqui você consegue ver quem é água, quem é sal, quem é o que não consegue. Nessa situação aqui, na destilação fracionada, é a separação de dois líquidos. Dois líquidos. A gente sabe que cada substância, ela tem o seu ponto de ebulição, a gente até estudou isso, né? Ponto de ebulição, ponto de fusão, do sólido para o líquido gasoso, né? Ponto de ebulição. E cada coisa, vocês viram que tinha sua temperatura específica para isso. Então, a destilação fracionada é isso. Eu vou aquecer essa mistura, tá? E o que acontece? Por ter ponto de ebulição diferentes, um vai ferver primeiro, vai evaporar primeiro do que o outro. Né? Então, vai ter ponto de ebulição diferente até que o líquido de menor ponto de ebulição sofra a primeira vaporização, seguido da condensação, igual foi feito aqui. Só que aqui eu queria só água, então 100 graus Celsius eu saberia que já é água, porque só quero pegar água. Nesse caso aqui, por exemplo, vou colocar misturado álcool e água. E agora? Eu sei que o álcool evapora mais rápido, né? Então, se for ferver, o álcool vai evaporar primeiro do que a água. Então, aqui você tem uma chapa aquecedora, você vai regular a temperatura, porque se tiver 100 graus Celsius, vai evaporar a água e vai evaporar o álcool ao mesmo tempo. No caso, eu tenho que colocar um ponto de ebulição menor, tá? Então, vamos supor, vou colocar 70 graus aqui. A minha chapa aquecedora, eu vou programar ela para 70 graus. A água, ela ferve a 100 graus Celsius. Então, quando tiver fervendo aqui 70 graus, aqui a coluninha fracionada, eu vou ter somente o álcool. Por isso que aqui tem um termômetro, porque eu tenho que saber qual a temperatura que tá, para ver se realmente está tudo certo para evaporar primeiro o álcool, apenas o álcool. Aí, por exemplo, coloquei aqui 70 graus Celsius. Vai aquecer e vai começar a evaporar 70 graus Celsius. A água continua em estado líquido 70 graus Celsius. E vai começando a evaporar. Vai cair aqui também no condensador, etc e tal. E aqui no Erlenmeyer, ele vai estar no estado líquido novamente, no caso do álcool, tá? É dessa forma que acontece a dissolução fracionada. Mistura homogênea de dois líquidos, que eu tenho ponto de ebulição diferente. Então, aqui eu sei que vai ficar somente a água, porque a 70 graus Celsius ferveu o álcool, que passou por aqui e caiu aqui. Então, aqui eu vou ter o álcool no lado direito e a água no balãozinho que ficou aí no lado esquerdo, porque ela não entrou em estado de ebulição, porque precisa de 100 graus Celsius para isso. Tá certo? Essa foi a aula para ensinar vocês a separar misturas. Então, a dica que eu dou para vocês foi a mesma que eu dei lá no início, que é saber quando eu tenho misturas sólidas, quando eu tenho mistura líquida ou quando eu tenho mistura de líquido com sólido. Aí, você vai utilizar a técnica mais apropriada, né? Mais fácil de você obter essa separação das misturas. Certo, pessoal? Se tiver alguma dúvida, postem lá na plataforma que eu irei ajudar vocês a resolver a lista de exercícios se precisar. Bons estudos e até a correção da atividade.